dia 18 de junho comemora-se o Dia do Profissional Químico. Para falar um pouco sobre esta profissão e sobre o curso de graduação em Química da Universidade Paranaense, nós vamos conversar com o coordenador do curso. Como vai, tudo bom? Tudo bem. Professor, explica para nós, primeiro, como foi a sua trajetória acadêmica. Eu me formei em Química, né, licenciatura na Universidade Estadual de Maringá, né, e logo após a minha graduação eu concluí, né, entrei, né, no programa de mestrado, né, na área de meio ambiente. E depois, no ano de 97, né, eu ingressei na Universidade Paranaense. E em 2001, eu assumi, né, a coordenação do curso de Química, né, na época Química Industrial, a qual sou coordenador, né, até hoje dos dois cursos de Química e Química Industrial. Química e Química Industrial, Química Industrial, desculpa, e Química Licenciatura, existe uma diferença de atuação. Qual é essa... Então, basicamente, o licenciado em Química, né, aquele profissional tem uma formação voltada para o magistério, né, para atuação como profissional, professor, né, de Química do ensino médio, né, em Ciências também do ensino fundamental, e podendo também atuar em algumas situações em laboratórios, né, em análises, em laboratórios que prestam serviços, né, alimentos, né, e também atuar, né, como professor no ensino superior. E o Químico Industrial é aquele profissional que tem a formação tecnológica, né, voltada para os processos industriais, né, processos de fabricação de diferentes produtos, né, biocombustíveis, plásticos, programas de reciclagem, né. Então, é um profissional, né, que tem essa formação embasada na atuação mesmo, né, na formação para a indústria. Né. Química Industrial são quantos anos? Nós temos, o Química Industrial tem a duração de 4 anos, né, período, né, funciona no período noturno, né, e as atividades das atividades de estágio são feitas nas indústrias, né, onde o profissional desenvolve no último ano, né, o estágio supervisionado, em indústrias ou laboratórios ou empresas, né, que atuam, né, no segmento da área química. Né. E Química em Licenciatura? O profissional, né, ele atua já a partir da 2ª série, fazendo estágios supervisionados nas escolas, né, a nível de ensino médio, ensino fundamental, desculpe, e no 3º ano, que seria o último ano, né, que a licenciatura são 3 anos, ele atua na disciplina de Química, né, nas escolas de ensino médio. Quem faz Química Industrial e quer dar aula, ele precisa fazer licenciatura? Isso. Em algumas situações o Químico Industrial pode atuar, né, como licenciado, como profissional, né, assim como licenciado, porém ele tem que fazer a complementação das disciplinas pedagógicas. Tá? Então, especificamente, né, na nossa própria situação, nós temos que os alunos que terminam o curso de Química Industrial, ele complementa, né, porque os currículos são bastante comuns, né, os dois, eles fazem disciplinas, o Química Industrial faz as disciplinas de pedagogia, as disciplinas de ensino de Química, né, e aí ele pode depois, então, atuar também como profissional, né, professor no ensino médio. Aqui na Unipar existe essa possibilidade, ele fazer 4 anos de Química Industrial e depois fazer o quê? 1 ano? Assim, em média, de 1 ano a 2 anos o aluno consegue concluir, porque são muitas matérias e a questão dos estágios, né, então o tempo aí uma quantidade de umas 9 disciplinas ele consegue concluir, né, as disciplinas para ser licenciado, né, o Química Industrial para ser licenciado. E ele vai ter que fazer um novo vestibular? Não, ele pode ingressar como portador de diploma, né, não é necessário fazer o vestibular porque ele já tem, né, um diploma, então ele entra, né, faz o processo lá de solicitação via Secretaria Acadêmica e ele é dispensado das disciplinas que ele já cursou no Química Industrial, que são as disciplinas do currículo básico, né, e depois ele entra, então, e cursa somente as disciplinas da área de educação para finalizar. Daí, só para a gente poder entender melhor, aí ele fica com 2 graduações e não com uma graduação e uma especialização? Não, ele fica com as 2 graduações, porque o Conselho de Química, ele estabelece que o aluno, para ter as habilitações de uma área e de outra, ele tem que cursar as disciplinas de forma diferenciada. Né? Então, a especialização, ela não... por exemplo, o aluno de Química Industrial fazer especialização, ele não tem as atribuições para dar aula, ele tem que fazer mesmo as disciplinas da graduação. E aquele que faz 3 anos de Química é licenciatura ou em licenciatura? Química Licenciatura. Química Licenciatura. Isso. E ele quer atuar também em indústrias de um porte maior, ele precisa fazer também a Química Industrial? Isso, ele precisa porque o Conselho de Química, né, o Conselho Federal estabelece o número de atribuições que cada um pode fazer. Então, o licenciado tem, né, um número X de atribuições, que são 7, né, e o químico industrial ele tem um número maior, que são a diferença que né, as atribuições para atuar na indústria. Então,
para ele atuar como químico industrial na indústria, né, o licenciado teria que complementar essas matérias da área tecnológica, que também são em número de 10, contando o estágio supervisionado e o trabalho de conclusão de curso. Então, o processo é o mesmo. O acadêmico de licenciatura ingressa em química industrial como portador de diploma e faz a complementação das disciplinas e ele sai também com o título, né, de bacharel em química industrial. E aqui tem delegacia do Conselho de Química? Nós temos na cidade de Maringá, que é a delegacia mais próxima, né, que fiscaliza aqui toda a região, né, oeste e noroeste do Paraná. Existem algumas profissões que alguns estabelecimentos são obrigatórios aquele profissional. Por exemplo, farmácia tem que ter o profissional farmacêutico num determinado horário, uma carga horária X, né? O hospital, nas unidades, enfermarias, dentro do hospital, cada unidade é obrigatório ter um enfermeiro responsável técnico. No químico industrial, existe também algum tipo de indústria que sem esse profissional ela não pode se habilitar? Isso, assim, pelo Conselho Federal existe essa obrigatoriedade assim, da empresa, se ela desenvolve qualquer atividade relacionada a uma operação unitária, ou ela desenvolve, né, ela realiza qualquer tipo de reação química, por mais simples que seja a empresa, é necessário ter esse profissional, o responsável técnico, né, que vai ser o responsável tanto pelo processo, quanto também pelos laudos, né? Se são realizadas análises dentro dessa empresa, ele assina, ele é o responsável técnico pela emissão daquele laudo, então ele tem que ter o registro, tem que ter lá, né, a identificação no laudo, né, e também a nível industrial, ele responder pelo processo, né, obrigatoriamente, né, um determinado número de horas que é também fiscalizado pelo Conselho de Química. Ele também tem que cumprir uma jornada de 8 horas? Isso, a jornada é a jornada padrão, né, 8 horas assim, mas existe, no caso a responsabilidade técnica, ela pode ser um pouquinho menor em algumas situações onde, dependendo do porte da empresa, então empresas menores podem exigir, por exemplo, pela legislação, né, isso é colocado como sendo um número menor de horas para que aquela empresa, se não é necessário assim, exatamente ter o profissional o tempo todo lá dentro, mas sim ser o responsável técnico, ele pode, por exemplo, trabalhar um número de 6 horas dentro da empresa, por exemplo, isso de acordo com o porte da empresa. O que você, no teu entendimento, Gaspar, como coordenador de curso, vê em relação a essa falta de professores no ensino médio, na rede pública? O que acontece? Olha, a gente imagina assim, são diversos fatores, né, que assim, estabelece que o próprio aluno, quando já começa a fazer o estágio, ele observa na escola, né, a situação assim, que o grande problema que a gente vê em relação às disciplinas básicas, que são química, física e matemática, é que elas são consideradas muito difíceis e muitas situações o próprio aluno que está estudando ali no ensino médio, ele não tem aquele interesse despertado pela química, porque em muitas situações o conteúdo é trabalhado, às vezes, não que seja incorreto, mas assim, de forma mais teórica, né? Então, o aluno acaba ficando com certo, assim, não gostando da disciplina e isso acaba afastando o aluno de seguir depois a carreira, por exemplo, não em relação a ser professor, mas em relação à carreira de maneira geral das áreas de exatas, né? Então, isso afugenta um pouco os alunos né, que vão citar exemplo química, física, matemática, né, que são consideradas no ensino médio disciplinas difíceis, né? Então. E você tem um projeto que tenta desmistificar essa questão no ensino médio? Isso, nós temos assim esse projeto que nós colocamos é o Show da Química. Nós trabalhamos com experimentos, né, em que nós procuramos mostrar um lado assim aplicado da química, inicialmente de uma forma mais assim, vamos dizer, visual, divertida, e depois a gente então estabelece, né, através do experimento, faz a explicação do que aconteceu ali, né? E nós tivemos relatos de alunos que vieram, inclusive, fazer o curso de Química porque assistiram no ensino médio, né, as visitas que nós fizemos às escolas, eles se interessaram, acharam uma forma diferente de abordar a Química e eles vieram, então, fazer, né, vieram assistir, ser alunos de Química por causa desse projeto. Então, foi um retorno bastante interessante que nós tivemos. Vocês levam o projeto, o curso de Química leva o projeto nas escolas de Umuarama e região? Isso, a gente leva, né, quando a gente marca, faz um agendamento com as escolas e também quando as escolas visitam, né, através do programa que existe na Unipar, que, né, as escolas visitarem a universidade, nós agendamos também, quando é solicitada a visita ao laboratório de Química, nós demonstramos alguns experimentos, né, através do Show da Química. Né? E a escola que quiser participar, de repente ela não está no teu agendamento, como que ela procura? Ela pode, através, né, do PROV, ela pode agendar a visita para o laboratório, agendando a visita no laboratório, ela pode solicitar se ela tem interesse em assistir ou
né, observar algumas apresentações, alguns experimentos do show da química. Rapidamente, só para a gente encerrar esse bloco, professor, o que você diria para aquele estudante do ensino médio que está pensando, tensionando fazer química? Olha, eu diria assim, se você tem interesse, se você é uma pessoa... É porque o químico, a característica dele é o quê? Ele é uma pessoa que tem que ter uma interação muito grande com a parte prática. Se ele gosta de estar o tempo todo no laboratório, gosta, vamos dizer assim, de pôr a mão na massa, é o curso assim, que te proporciona isso, porque você vai ter todo o conhecimento teórico, mas também você vai ter com a parte prática, você vai ter vivenciar a química de uma outra forma, né, e com certeza você vai gostar bastante do curso. Olha aí, ó, se você não conhece a forma de atuação do profissional químico, estão abertas as portas da universidade, por meio do PROF, né, professor, para vir conhecer como funciona o curso de graduação em Química Industrial e Química Licenciatura. Eu conversei com o professor, coordenador dos cursos de Química Industrial e Química Licenciatura, professor José Gaspar. Agora eu converso com o professor Djalma sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Tudo bem? Tudo bom. Djalma, como que é para você voltar a casa como professor? Você é egresso da universidade, né? Isso, eu fiz Química Industrial na Unipar, foi a primeira turma, né, me concluí em 2003. Aí, em sequência, eu já retornei para casa de novo, em uma especialização de Química Ambiental. E agora continuei a minha trajetória como acadêmico, né, fiz mais uma especialização na UEM, na Universidade Estadual de Maringá. E agora estou de novo na Unipar, tanto como professor como aluno, né? Eu estou cursando o mestrado em biotecnologia. E você dá aula no curso de Química só? Isso, eu dou aula para os cursos de Química Industrial e Química Licenciatura e também para o curso de Farmácia. Que disciplina você ministra? No curso de Química Industrial, eu ministro a disciplina de Química Industrial, que são processos industriais, né, para o 4º ano. E para o 2º ano também dos cursos de Química Industrial e Química Licenciatura na disciplina de Química Orgânica Experimental, que também é a mesma disciplina do curso de Farmácia, Química Orgânica Experimental. E você também trabalha em uma indústria? Isso, eu também atuo na indústria, né, como foi a primeira turma do curso de Química Industrial na Unipar. Na época nós tínhamos as duas habilitações, então o curso formava tanto o licenciado em Química quanto o bacharel em Química Industrial. Então hoje eu atuo também na indústria, uma indústria aqui em Umuarama, né, que é a Texa Lubrificantes, onde a gente produz óleos lubrificantes para diversas utilizações, tanto na parte de motores, hidráulicos, transmissões, um derivado do petróleo. Só para quem está nos assistindo entender bem, você, né, na indústria, você faz exatamente o quê? Você trabalha no controle de qualidade, participa do processo? Isso, na indústria eu sou responsável técnico, né, então eu sou o químico responsável por todo o processo e pela qualidade dos produtos. Eu trabalho também, a gente acaba cuidando do controle de qualidade, nós temos um laboratório na empresa, onde são feitas todas as análises necessárias para a liberação do produto ao consumidor. A análise é feita na própria indústria? A análise é feita na própria empresa. Nós temos um laboratório grande, moderno, a empresa é nova, tem 7 anos aqui em Umuarama, então nós temos equipamentos de ponta lá. E aí trabalha só você como químico? Não. Ou existem outros profissionais? Isso, hoje eu estou mais na gerência da indústria, né? Então a parte técnica de laboratório eu já não faço mais. Mas nós temos lá também um químico industrial formado aqui na Unipar. E tem também no laboratório um acadêmico que está no 3º ano também. Que é o estagiário remunerado. Isso, que ele trabalha lá junto com a gente. O mercado de trabalho, no teu entendimento, está em ascensão? Ele está bom? Como que você vê isso? O mercado de trabalho para o químico, ele está bem, né? Tem muita necessidade, apesar da nossa região... para a indústria, para o segmento químico, ela é um pouco fraca, mas há muita necessidade. Então, a gente vê muita solicitação de profissionais para o mercado, tanto para a indústria, quanto também para a licenciatura, que há falta de professores no mercado, né? Existe, assim, um empenho, né, dos gestores dessa região em aumentar esse parque industrial, em melhorar para mais oportunidades de emprego, inclusive, né? Exatamente. E isso seria excelente também para a área do químico. Também. Hoje aqui em Umuarama nós temos, além da Texa, né, que utiliza um químico, precisa de um químico industrial, nós temos algumas fábricas de colchões também, que também trabalham com a questão da expansão, da rede de reações químicas, né, de transformação de materiais, né? Então essas empresas também
necessitam de um profissional da área. Eu já não sabia que em fábricas de colchões se contratava químico também. Também. E eles mas faz o quê? Eu sei que você não trabalha numa empresa de colchões, mas assim, faz o quê? Porque a produção da espuma para o colchão, né, não só para o colchão, a produção de espuma em geral, para estofados, ela é uma reação química. Então, onde se mistura vários componentes e nós temos origem a poliuretana, que é a espuma que a gente conhece. Então, toda essa reação química ela tem que ser controlada. Então, você tem que ter, nós temos as quantidades corretas de cada um dos materiais a serem colocados lá, senão você tem uma espuma com má formação ou até com as próprias densidades da espuma. Né? Em mercado de trabalho, você já, numa conversa rápida nossa aqui, você já me mostrou várias atuações, né? Inclusive de gestão, que é o caso que você está agora, né? Exatamente. Então, o químico também faz gestão. Também faz esse trabalho de gestão. Até, inclusive, recentemente, a gente trabalhou muito nessa parte de certificações também. Então, o químico dentro da indústria, né, ele tem essa função que é vasta. Tanto nas certificações de qualidade, como a ISO 9001, quanto a ambiental 14001, o químico está presente dentro das indústrias de maneira direta, com muita atuação, né, principalmente na área ambiental. Nós temos vários controles, tratamentos de efluentes, as análises que são feitas nesses efluentes. Então, isso tudo é controlado pelo químico. Uma caldeira, caso tenha na indústria, o tratamento da água dessa caldeira, né, quais são os compostos, qual está a situação desse material, também é o químico que analisa os laudos, né, que são coletadas as análises, e depois volta isso em forma de laudo, e a gente tem que saber ler isso, né, analisar, ver se está dentro dos parâmetros, se não está, qual o tratamento a ser feito. E existe uma preocupação em relação ao meio ambiente na profissão de vocês também, né? Sim, uma preocupação enorme. Né, nós temos hoje já vários trabalhos sendo desenvolvidos na questão tanto na parte de reciclagem, quanto no desenvolvimento de novos produtos, né, para minimizar isso. Ou que sejam degradáveis ao meio ambiente, biodegradáveis, fotodegradáveis, oxidegradáveis, como também provenientes de fontes mais limpas. Né. Você falou nessa questão das caldeiras, existe uma análise também técnica em relação ao produto da caldeira? Isso, que a caldeira, a gente trabalha em indústrias, tanto em usinas, laticínios. Laticínios também é um campo que é necessário um químico. Né? Então você trabalha com caldeiras, que é para geração de vapor, para temperatura, para fabricação de queijos, ou para aquecimento de caldos, no caso de uma usina de açúcar e álcool. Então, essa água que é usada para a geração do vapor, para fazer esse aquecimento, ela tem que ter as características especiais, necessárias. Porque a gente acaba comprometendo a vida útil do equipamento e até a segurança de quem opera. Então, essa água é feito um tratamento dela periodicamente. Então, usinas, laticínios, indústria de óleo... Exatamente. Fábricas de colchão, derivados de petróleo. Hoje, nós também temos aqui na região muitos distribuidores de combustível. As distribuidoras de combustível também tem que ter um químico responsável. Isso já é um critério do conselho? Já é um critério. Né? Isso você tem que ter para quê? Para você garantir a qualidade do combustível que está entrando para a sua base. Porque quem vai fornecer um laudo para os postos é o distribuidor. Né? É o TRR que a gente fala. Né? Ele que vai fornecer esse laudo, porque numa fiscalização da Agência Nacional do Petróleo, o posto de combustível tem que apresentar esse laudo de qualidade do combustível. E eles têm que apresentar esse laudo anualmente? No período da fiscalização. Então, se ele recebe fiscalização uma vez por mês, ele tem que apresentar esses laudos uma vez por mês. Até porque o fluxo de combustível é muito alto, né? Então, ele está sempre com esse laudo atualizado do lote que ele está nos tanques. Existe uma agência reguladora de fiscalização, por exemplo, o IAP, existe também um trabalho do químico dentro, existe uma classificação, uma contratação em relação a essa profissão? Sim, tem também. No caso do IAP, como é um órgão estadual, nós temos editais abertos de vez em quando, né? O governo demora mais tempo para abrir isso, mas o químico também pode atuar nessa área. Nós tivemos concursos agora recentes para contratação de químicos justamente na Agência Nacional do Petróleo, tá? Para químicos, para especialistas de regulação, justamente nessa parte de controle de produtos derivados do petróleo, combustíveis, lubrificantes, porque é feito um controle rigoroso em cima disso também. Então, vamos elencar aí, professor, algumas atuações, né? Em agências reguladoras, em indústrias, escolas. Sim. O que mais? Na parte industrial como um todo, né? Desde laticínios, usinas de açúcar e álcool, fábricas de espuma,
fábricas de derivados de petróleo, no caso combustíveis, óleos lubrificantes, no ensino, na pesquisa, em órgãos públicos como IAP, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Civil, onde tem a necessidade de peritos, Anvisa. Então, a área para um químico é muito grande. Nós temos um leque muito abrangente de oportunidades. E a gente observa que isso acontece na prática quando vê você, né? Que aí está fazendo mestrado, é professor da universidade, trabalha numa indústria. Exatamente. E você diria o que para aquele aluno que está pensando em fazer química? Aquele aluno que vai lá no ensino médio, às vezes tem a oportunidade de ver um projeto de vocês, um trabalho de química, e ele fala assim, química é tão difícil. Olha, no começo assusta um pouco, né? Principalmente para o aluno do ensino médio, porque ele não tem tanta vivência. Mas quando ele vem para a universidade, a gente começa a descobrir várias coisas que até então não tinha explicação. A química é a base de tudo, né? É a base da sobrevivência, da nossa vida, né? Moléculas de DNA, RNA, proteínas, é química. Então eu falo para esse pessoal que venha para o curso, venha para a universidade, que muitas oportunidades terão, descobrirão muitas coisas até então desconhecidas. Ok. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor Djalma. Conversamos hoje no programa sobre a atuação do químico. Lembrando que dia 18 de junho é o dia que se comemora o Dia do Profissional Químico. Nosso tempo acabou, nosso programa se encerra aqui. Voltamos na próxima semana. Eu espero vocês até lá.